o início. Olha só, vejo que não estou sozinha. Bom, eu estava aqui relembrando o momento em que marcou a minha existência, o início de tudo. Aí eu nem me apresentei para vocês, não é mesmo? Muito bem, eu me chamo História. Eu sou a história da humanidade. Vi que vocês leem livros sobre mim aqui na Terra, não é mesmo? Vamos ver o que eu encontro. Cronos, ele é o meu assistente. Cronos, mostre-me quem é a História de acordo com os livros que eles leem sobre mim. Aqui estão os resultados sobre quem você é para a humanidade. Bom, diz que eu sou dividida em pré-história, idade antiga, idade média, contemporânea. Não deixa de ser verdade, mas é melhor eu mesma me apresentar para vocês. Eu existo dentro do meu Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. E foi nele que tudo surgiu, inclusive eu, a história da humanidade. Bom, eu vou direto ao ponto. O meu personagem principal é aquele que liga tudo e explica todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne e chegou aqui na Terra para nos salvar. E tudo foi prometido bem antes de acontecer. Cronos, eu preciso de um flashback visual da primeira promessa lá no Éden. Carregando Gênesis 3. A primeira promessa de resgate. Eu não acredito! Eu não acredito que eu fui fazer uma coisa dessa. Como é que eu pude comer do fruto proibido? Como é que eu pude trair o meu mestre? Eu sabia que era errado. Como eu pude fazer isso? Eu comi do fruto da árvore do bem e do mal. Eu não podia ter feito isso. E agora? O que eu vou fazer? Sabe, Deus todos os dias, Ele vem, Ele tem um tempo de qualidade aqui comigo. Mas como é que eu vou me apresentar dessa forma? Não tem como. Eu estou me sentindo de um jeito no qual eu nunca me senti antes. É uma mistura de várias coisas. Eu nunca senti isso antes. Eu acho que isso é vergonha. Vergonha, mas eu também sinto medo pelo desconhecido. E isso me dá raiva. Isso me dá raiva, mas me dá raiva de mim mesmo, porque como é que eu pude fazer algo assim? Como? Adão, É o Senhor. Ele está me chamando, mas eu não posso permitir que Ele me veja desse jeito. O que eu faço? Eu vou me esconder, depois eu decido. Adão, onde você está? Não se esconda. Adão, não se esconda. Estou aqui, quero falar com você. Senhor, Senhor, estou aqui. Eu ouvi o Senhor me chamando, ouvi a sua voz pelo jardim, mas eu não podia permitir que o Senhor me visse desse jeito. Então, coloquei essas folhas para me esconder, porque eu não podia permitir que o Senhor me visse despido.
vocês comeram da árvore que eu ordenei que não comessem. Você culpa a mulher culpa a serpente, mas a decisão de vocês levou todos à queda. Colocarei inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente te ferirá o calcanhar, e a semente da mulher pisará na cabeça da serpente. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria
o plano original foi adiado, mas imediatamente ele fez a primeira promessa de um Salvador. Eu vou contar um segredo para vocês. O momento em que eu vi o Criador mais empolgado foi quando ele criou o homem. Nossa, foi tanto amor que quando Adão e Eva pecaram, ele não perdeu tempo e enviou o seu próprio filho para resolver tudo. A semente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente já era um anúncio da vinda do Messias à terra. E Deus usou muitos profetas para falar sobre essa vinda. Cronos, abra o pergaminho do profeta Isaías, capítulo 7 a 9. O que ele fala sobre o nome e o local de nascimento do Messias? Sim, sim, exibindo os textos proféticos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores tomou sobre si, e foi ferido por causa de nossas transgressões. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Que visão gloriosa! Eu consigo ver Deus. Sim, eu já consigo ver. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, Pai da eternidade. Sim, o Príncipe da Paz.
Somos luz em meio à escuridão, trazendo a todos salvação. O sacrifício que tu faz, o povo enfim vais libertar. Ai, glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel. Filho de Davi que vem, trazendo a toda a terra o seu bem. Vem abrir o caminho e rasga o véu entre a criação e o céu. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emanuel. Dai glória, ó Israel, virá em breve Emanuel. A promessa de um Salvador começou lá no Éden, mas para que ele chegasse, essa promessa precisava ser firmada por gerações. Cronos, para eles entenderem a linhagem, eu preciso de um resumo da promessa. Mostre-nos o que foi dito a Abraão e depois a Davi. Promessas carregadas, preparando para apresentá-las.
os dias e noites se alongam. E o peso dos anos sobrecarregam os meus ombros. Eu saí da minha terra, guiado pela tua voz, pela tua promessa. Mas a promessa ainda dorme ao vento. Será que o tempo roubou que eu sonhei contigo? Deus, como eu posso viver ainda as tuas promessas? Eu não sou mais o mesmo, Senhor. Não tenho mais a mesma força que eu tinha quando eu era jovem. Abrão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. Mas como isso pode acontecer, Senhor? Eu não tenho mais idade para ter filhos e o ventre de Sarai é estéril. Saiba que para mim nada é impossível. De ti virá uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu guardarei as tuas palavras no meu coração, como semente, sabendo que no tempo certo elas florescerão. E a minha fé permanecerá firme nas tuas promessas. Faz a terra se alegrar, faz a terra
sou eu e quem é a minha casa para que o Senhor me trouxesse até aqui? Saiba, Davi, que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. É da tua linhagem que virá o Messias, o Salvador, cujo reino não terá fim. Sim, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai, e os teus milagres se realizem, Senhor. Ah, Senhor Deus. A promessa se estreitava. O Salvador viria da descendência de Davi, lá na pequena Belém. E para confirmar isso, o Criador revelou o seu local de nascimento. Cronos, qual profeta mencionou Belém? Pesquisando. Localização confirmada. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus começou a mover as peças do seu plano. Cronos, chegou a hora do mensageiro ser anunciado. Mostre-nos o anjo Gabriel visitando Zacarias, o pai de João Batista. Mostrando o momento solicitado. Zacarias? Quem me chama? Olhe para mim, Zacarias. Quem é você? Sou o anjo Gabriel. Fui enviado para te falar e transmitir essas boas novas. Tu terás um filho e porás o nome de João. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para preparar o caminho para o Messias. Isso é impossível. Eu sou velho e Isabel já é de idade avançada. Como isso vai acontecer? Com certeza isso não é verdade. Como eu já disse, eu sou o anjo Gabriel, aquele que sempre está na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora ficarás mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão em tempo oportuno. Mas...
outros sinais foram dados, mas o mais necessário ainda estava por vir. Cronos, sou eu novamente. Leve-me para o final dos 400 anos de silêncio. Ok. Este período foi muito difícil ver o povo sofrendo com tanta espera. Eles achavam que Deus os havia esquecido, mas, na verdade, Deus estava preparando o mundo para a chegada do Salvador, do Conselheiro, do Príncipe da Paz. E então, chegado a hora certa, o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. O que será que significa essa visita e o que será essa saudação tão inesperada e grandiosa? Bem, eu temo o que está por vir. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Seu nome? Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente. Seu reino não terá fim. Mas como pode ser isso? Como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também, o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Ah, e a sua prima, Isabel, concebeu um filho em sua velhice também, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E, acolhendo o sinal que lhe fora dado, Maria não hesitou. Ela se apressou e foi à região da Judeia para se encontrar com sua prima Isabel. Foi o momento da união de duas promessas, de Deus se encontrando, o prenúncio do Messias e a voz que o anunciaria. Que alegria te ver. Oi, Maria, que bom que você veio me visitar. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que carrega em seu ventre. Vem aqui, sinta, pois ao ouvir a sua voz, o bebê que está em meu ventre estou de alegria. Verdade, ele não para de se mexer. Mas me conte, como vai indo sua gravidez? Está indo tudo bem, mas às vezes eu me sinto um pouco cansada. Mas a graça divina que me envolve, ela tem me renovado. E sinto o Espírito Santo agindo em meu ser, me fortalecendo e me enchendo de alegria. E você, como está? Estou um pouco ansiosa, confesso, mas também muito feliz e grata por esta experiência. Às vezes me pergunto como posso ser digna de tamanha graça. A graça de Deus não se conquista, Maria, ela se recebe. É um dom gratuito que Ele nos concede por puro amor. E o plano que Deus tem para realizar através da vida dos bebês que nós carregamos é um grande sinal do amor imenso que Ele sente por
A promessa estava feita e aceita. Agora faltava apenas o grande dia chegar. E passados uns meses, o grande dia chegou. Cronos, mostre-nos o anúncio aos pastores. Carregando Lucas, capítulo 2. Transmissão para os campos de Belém. Nos campos havia pastores guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Foi para estas pessoas simples que Deus escolheu enviar o seu mensageiro. Não tenham medo, eis que trago boas novas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. No campo os pastores guardavam um rebanho, quando um anjo apareceu brilhando com uma boa nova. Ele anunciou: Jesus nasceu, o Salvador chegou. Os pastores correram pra Belém, com alegria em seu coração também. Visitaram Jesus, o menino rei, e louvaram a Deus com toda a fé. Na manjedoura o bebê encontraram, com Maria e José eles se alegraram. O Salvador veio nos trazer a paz, e os pastores cantaram mais e mais. Os pastores correram pra Belém, com alegria em seu coração também. Visitaram Jesus, o menino rei, e louvaram a Deus com toda a fé. Com corações cheios de amor e luz, foram contar a todos sobre Jesus, o Rei dos Reis, que nos veio salvar. E com alegria vamos celebrar. Os pastores correram pra Belém, com alegria em seu coração também. Visitaram Jesus, o menino rei, e louvaram a Deus com toda a fé.
corações cheios de amor e luz foram contar a todos sobre Jesus, o Rei dos Reis, que nos veio salvar. E com alegria vamos celebrar. Os pastores correram pra Belém, com alegria em seu coração também. Visitaram Jesus, o menino rei, e louvaram a Deus com toda a fé. Com coração. Anjos anunciaram aos pastores lá no campo que o Salvador havia nascido. Ele é o Messias, o filho de Davi. As promessas que foram me dadas em sonhos se cumpriram. Tu és a nossa esperança, o nosso rei. Oh, meu filho, eu guardarei todas estas coisas em meu coração. O Verbo se fez carne e habita entre nós. Eis o Emanuel. Lá estava Jesus, envolto em panos, numa manjedoura. Que cidade iluminada se tornou Belém, com a sua estrela reluzente, que levou a luz para iluminar a todos os homens da terra.
estes fatos e muitos outros mais. Às vezes parecia um pouco desordenado. Em outros momentos, sentia um vazio dentro de mim. Mas eu sabia por quem eu estava sendo escrita. E eu, como história, posso garantir: Deus tem um grande plano para a sua vida. Basta você aceitar aquilo que Ele escreveu para você. O nascimento de Jesus foi o cumprimento de todas as promessas. Em mim, há incontáveis personagens, mas nenhum como Jesus, o Verbo que se fez carne. E depois dele, eu me dividi. Agora, eu sou o antes e o depois de Cristo. E esse antes e depois também pode acontecer na sua vida. Basta você aceitá-lo por completo. Uau, você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Aplauda ao Senhor com alegria. Aplauda ao Senhor porque na história o nosso Salvador chegou. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos gostaram? Foram abençoados essa noite? Meu Deus, que lindo. Que lindo ouvir a própria história contando a respeito da história da humanidade. Deixa eu cumprimentar os irmãos. Boa noite. Só quem recebe a paz do Senhor Jesus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Uau, que lindo. Que lindo, e podemos acompanhar a história sendo contada. A história que começou lá no Jardim do Éden. A história que começou com Adão e Eva, quando infelizmente eles pecaram e permitiram que o pecado adentrasse na humanidade. Então Deus já imediatamente proveu uma maneira, Deus imediatamente proveu um meio de religar, de trazer o homem novamente para perto de si. E então veio a promessa de um Salvador. Então veio a promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você acompanhou, a história sendo contada. Essa história que foi profetizada e escrita pelo profeta Isaías, quando ele registrou dizendo: um menino nos nasceu. O que você viu aqui, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Isso foi 800 anos antes da chegada de Jesus. Deus deu esse vislumbre lindo ao profeta Isaías. Deus também, na vida de Abraão, fez essa promessa que já apontava para Jesus. Depois, na vida de Davi, fez essa promessa que apontava para ele. O que nós temos no decorrer da história é que Jesus, Ele é o fio condutor que liga toda a história da humanidade. Há 2000 anos atrás, chega então a data especial. Chega um momento especial, quando nasceu o nosso Salvador, e não somente o nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Não basta apenas ouvir a história, não basta apenas conhecer a história, mas é necessário abrir o coração e permitir que o Senhor da história entre nas nossas vidas. Eu termino essas minhas rápidas palavras com as palavras do famoso evangelista Billy Graham, quando ele disse que o maior feito da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Aleluia! Uau! Esse foi o maior feito da história. Foi Deus se fazer homem. Foi Deus vir a essa terra. E através de Jesus, que nasceu bebê,
tornou adolescente, um jovem, e aos seus 33 anos de vida, se entregou naquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento e te dizer que a primeira vez, como você viu na história, representado tão lindamente essa noite pelo Benjamin, nossos obreiros, Patrick e Suelen, deu ar da sua graça, participou, chorou. Jesus, na primeira vez ele veio como bebê, porém na segunda vez, ele voltará como Rei dos Reis. Na primeira vez ele veio como criança, porém na segunda vez ele voltará como Senhor dos Senhores. Você pode adorá-lo por um minuto? Você pode, num ato de louvor e de adoração, levantar as tuas mãos ao Senhor e dizer: Jesus, muito obrigado, porque Tu és o Senhor da história. Sim, esse Jesus maravilhoso tem vários adjetivos, e à medida que eu vou falando, você vai dando glória a Deus, você vai dizendo aleluia, porque Jesus, sim, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Sim, Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Jesus é o juiz. Jesus é o bem-aventurado. Sim, Jesus é o único soberano. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Sim, Jesus é o homem de dores. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o mestre. Jesus é a fiel e verdadeira testemunha. Jesus é a pedra angular. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é a porta. Jesus é a água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é a rosa de Sarão. Ei, igreja, Jesus é o lírio dos vales. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aleluia! Coloque a mão sobre o teu coração agora. E antes de concluirmos o nosso culto, eu quero conduzi-lo em uma oração. Em uma oração onde você vai abrir o seu coração para Jesus e vai convidá-lo para entrar na sua vida. Talvez tenha alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez tenha alguém aqui que um dia já frequentou a igreja, um dia já serviu a Jesus e por algum motivo se afastou. Esse é o momento da sua reconciliação com Deus. Esse é o momento de nós abrirmos o nosso coração, todos nós juntos em um ato de fé, repetir essa oração e convidá-lo para entrar nas nossas vidas. Então todos podem orar em alto e bom som, dizendo: Senhor Jesus, diga para Ele: esta noite eu vi a história sendo contada, o plano da salvação, diga assim, do jardim do Éden até os dias de hoje. Diga: esta noite eu abro meu coração, eu reconheço que sou pecador, que preciso de Ti. Diga assim: do Seu amor, do Seu perdão. Então diga para Ele: esta noite eu me arrependo dos meus pecados e eu abro o meu coração para o Senhor. Convida Ele, diga assim: entra na minha vida, muda a história da minha vida. Diga assim: que seja um antes e um depois, quando o Senhor entrar e transformar a minha vida. Então encerre dizendo: esta noite, definitivamente, eu te entrego totalmente a minha vida.
Alguém entrega a sua vida para Jesus, dá um glória a Deus aqui essa noite. Quantos podem celebrar o nome de Jesus? Dê um brado de vitória a Ele. Deus, aleluia. E nós queremos encerrar este momento com grande louvor e adoração, celebrando aquele que faz parte de toda a história, amém? De geração em geração Ele é, e nós contaremos às nossas próximas gerações essa linda história de amor, amém? Glória a Deus, aleluia! Com as palmas. Cante a bondade do Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Com as palmas. Você pode cantar isso? Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo. Vamos lá, com as mãos lá em cima, vocês. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Cante a bondade do Senhor. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo. Deus é bom. Celebra! Vamos lá, tirar o pé do chão! Aleluia! Dê o seu melhor! Adorarei! Aleluia! Aleluia! Te adorarei! Vamos lá! Te adorarei! Aleluia! Te adorarei por tudo que és, por tudo que és.
Glória a Deus, amém. Quantos desfrutam da bondade do Senhor, amém. Já fica aqui para a gente fazer a nossa foto oficial. Queremos encerrar este culto desejando a todos um feliz Natal. Lembrando que agora os domingos, o nosso culto é às 10 e às 7 horas. Cansei, irmãos. Às 10 e às 7 horas da noite. Lembrando também o nosso culto da virada, dia 31, às 10 horas da noite. Amém? Vamos juntar para a gente bater a foto. Depois está todo mundo liberado. Pode vir as crianças aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Aguarde, né? Para que então leve os seus filhos, amém? As crianças depois que não pegaram a lembrancinha, tem uma lembrança para vocês. Isso, as